nome de Jesus. Adore o Senhor. Diga ao Senhor como eu amo o seu nome. É o nome mais lindo, é o nome de Jesus. Cante, adore o Senhor com todo o seu coração. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus, Jesus. Como eu amo seu nome, e tens o nome mais lindo que eu conheço. E como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo, e como eu amo seu nome, e tens o nome mais lindo que eu conheço. E como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, e tens o nome mais lindo que eu conheço. E como eu amo seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, meu irmão? Dá um glória a Deus. Aleluia. Assim como o Biel falou, Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E uma palavra de Deus pode transformar as nossas vidas para sempre. Amém? Então abra sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo 15. A partir do versículo 11, vamos ler até o 32. Lucas 15, versículo 11 até o 32. Quem achou diz amém. Quem não achou diz amém. Para quem não achou, meu irmão, está aqui no telão. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido
e foi achado. E começaram a alegrar-se. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Repita comigo: tinha se perdido e foi achado. Amém. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Meu Deus, sentimos a tua presença até aqui e pedimos para que o Senhor governe sobre nós. Meu Pai, declaro que o Senhor é minha rocha, o meu escudo e fortaleza, onde os meus pés estão firmados. Não temerei mal algum se o Senhor é comigo. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha guiar essas palavras, venha guiar os nossos corações, e que tudo que seja falado aqui fique gravado em nossos corações. Que nessa noite venha haver transformação, venha haver mudança, venha haver a tua glória e o agir do teu Espírito, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o nosso coração, e já te agradecemos porque sabemos que há um Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glorificando a Jesus. O livro de Lucas é o terceiro dos evangelhos. Lucas é o evangelho mais rico em detalhes. Lucas, ele não andou com Jesus, não foi um dos 12 discípulos que andaram com o Senhor. Ele é considerado como um historiador, e mesmo não estando junto a Jesus, mesmo não andando com Jesus, ele consegue trazer essa riqueza de detalhes. E por que isso? Porque Lucas, ele tinha sede, ele tinha vontade de saber o que Jesus havia feito. Então ele ia pelas cidades, ele ia por onde Jesus havia passado. E então ele escrevia aquilo que ele ouvia, inspirado pelo Espírito Santo. Então no livro de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ver 3 parábolas. A primeira parábola vai falar da mulher que tinha 10 dracmas. Para quem não sabe, dracma é uma moeda. Então ela tinha 10 moedas e ela acabou perdendo uma. Então ela resolve procurar essa moeda. A segunda parábola é a parábola das 100 ovelhas, onde um pastor que tinha 100 ovelhas, ele acaba perdendo uma, deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha perdida. E a terceira parábola, que é onde nós lemos aqui, é a parábola do filho pródigo. E nós vamos estar dando andamento nela hoje. E o que eu quero dizer, meu irmão, todos aqui devem conhecer a parábola do filho pródigo, mas ela tem muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Essa parábola, ela é tão rica em detalhes, que muitas pessoas, mesmo não cristãs, conhecem ela. Muitos historiadores, filósofos conhecem ela, devido à profundidade dela. Então eu creio que alguma coisa aqui vai falar com você. Amém? A parábola vai começar falando que havia um pai, e ele tinha 2 filhos. Esse pai, ele era dono de uma fazenda, ele era um homem de muitas terras, e ele, certo dia, ouve o seu filho mais moço, o filho mais jovem, dizer para ele: pai,
me dá a minha herança, me dá aquilo que eu tenho direito. Então o pai, ele não insiste, ele não fala nada para o filho, ele entrega. Então o filho, passando-se alguns dias, ele sai da casa do pai. E então a Bíblia vai dizer que ele começa a se afastar, não só daquilo que o pai dele tinha ensinado, daquilo que o pai dele proporcionava, mas ele começa a afastar daquilo que o pai dele tinha explicado para ele o que era o certo, o que era o correto. Porque esse filho, o filho mais velho, vai falar que ele começa a gastar o dinheiro dele com meretrizes, começa a gastar o dinheiro dele com coisas que não devia gastar. Então, muito dos nossos pensamentos, nós achamos que esse filho era um mau filho. Nós podemos pensar que esse filho, ele era um filho ruim porque ele não queria ficar na casa do pai, mas não era bem assim. Por que, Otávio? Porque se o filho fosse mau, o pai não teria dado os bens para ele. Se esse filho fosse mau, o pai não teria dado a herança para ele. Então, o pai, quando ele entrega os bens, o filho decide sair. E o filho vai para longe. E a Bíblia vai dizer que ele perde os recursos, ele perde tudo que ele tinha. E ele começa a passar necessidade. Ele começa a passar fome. A Bíblia vai dizer que quando ele gastou tudo, a terra estava passando por uma grande fome. Então, depois disso, o filho, ele resolve procurar um senhor. Ele resolve procurar um trabalho. E ele vai atrás de um homem que tinha, como é que eu posso chamar, um conjunto de porcos. Ele tinha bastante porcos lá. Não era um pasto de porcos, mas ele tinha bastante porcos lá. Então o filho, ele passando necessidade, ele passando a fome, ele diz assim para o homem: deixe que eu te sirva, deixe eu trabalhar para você. Então ele começa a trabalhar para esse senhor, mas o senhor não dá nada para ele. Ele estava lá junto com os porcos, trabalhando com os porcos, servindo os porcos, tendo vontade de comer a comida dos porcos, mas nem isso ele teve como comer. Porque no versículo 16 vai falar que ele desejava as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Para você que não está entendendo, deixa eu ministrar na sua vida. O Senhor, o Pai, nessa parábola aqui, ele representa Deus. Hoje nós estamos na casa de Deus, nós estamos na casa do Pai. Mas pode ser que um dia a gente queira pedir a nossa herança. Pode ser que um dia a gente queira pedir as coisas para Deus e pedir, sei lá, unção, pedir para ser usado, pedir bênçãos para Deus, e Deus vai nos dar. Só que para nós não perdermos tudo, como o filho pródigo perdeu, precisamos ter maturidade. Essa é a primeira coisa que nós devemos saber. Deus, ele está disposto a nos abençoar. Ele está disposto a dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas para nós não perdermos tudo, para nós não transformarmos a bênção de Deus em maldição, nós temos que ter maturidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, no começo, eu acredito que o filho pródigo, é claro, que ele não queria chegar onde ele chegou. Ele não queria estar comendo junto dos porcos. Ele não queria estar naquele lugar de sujeira, aquele lugar de lama.
Ele não queria isso. Mas lá no começo, ele achou que se ele saísse da casa do pai, era uma coisa boa. E o pecado, meu irmão, é assim. O pecado no começo, ele parece ser muito bom. O pecado no começo, ele parece ser gostoso. Só que nós não devemos olhar para aquele momento, nós temos que olhar lá no final. O filho olhou para aquele momento. Não, vai ser bom eu sair da casa do meu pai. Vai ser bom eu sair da presença do meu pai. Só que ele não olhou lá na frente. E quando ele saiu, ele começou a desperdiçar tudo que tinha. E há uma diferença entre você perder e você desperdiçar. Perder, eu vou dar um exemplo. Eu posso deixar o meu celular lá na cozinha. Esqueci ele. E aí eu venho aqui para a igreja, eu venho pregar e eu digo, nossa, perdi meu celular. Só que não foi por querer. Agora, desperdiçar. O filho sabia o que estava fazendo. Ele sabia que ele estava entregando tudo. Ele desperdiçou tudo que tinha. Ele desperdiçou tudo aquilo que o pai tinha dado para ele. Sabe, meu irmão, eu tenho certeza que Deus já te deu muita coisa. E aqui eu não estou falando só de bênçãos materiais, e glória a Deus se Ele te deu bênçãos materiais. Mas eu estou falando da liberdade que Cristo te deu. Eu estou falando da paz que Cristo levou para a tua casa, para o teu coração. Eu estou falando para o espaço que Cristo preencheu no seu coração, na sua vida. Eu estou falando dos dons que Deus te deu, dos sonhos que Deus te deu. E muitas vezes nós abrimos mão de tudo isso e desperdiçamos tudo aquilo que Deus tinha dado a nós. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Quando o filho pródigo ele estava lá junto dos porcos, os porcos eles vivem num lugar de sujeira, eles vivem na lama. Aos poucos, meu irmão, quando saímos da presença do Pai, nós começamos a andar para a sujeira, começamos a andar para a lama. O pecado é a lama, o pecado é a sujeira. Precisamos estar atentos, porque nunca vai ser de uma vez. Enquanto o filho estava com o pai, estava tudo bem. O pai já tinha dado a herança para ele, mas porque ele estava perto do pai, ele não tinha desperdiçado. E aos poucos ele foi saindo. Aos poucos nós vamos caminhando para a sujeira. Aos poucos nós vamos caminhando para o pecado. Não é de uma vez. Aos poucos nós temos em nossa mente, não, posso fazer isso aqui. Isso aqui não vai dar nada. E o diabo sempre vai dar uma oportunidade para irmos além. Eu posso brincar com isso aqui, não vai acontecer nada. E aí a gente passa a desafiar a Deus. A gente passa a achar que somos fortes. Não, eu fiz isso e não caí, eu posso ir além. Eu fiz isso e não me sujei, eu posso ir além. Foi o que o filho fez. E quando ele desperdiçou tudo, ele achou que servir a um Senhor, servir a alguém, ia ser bom para ele, ele ia conseguir o mínimo. O que era o mínimo? Era comida, era sustento. Ele trocou de Senhor. Ele era filho, estava junto do pai dele. Deixou de ser filho e se tornou escravo. Deixou de ser filho e passou a servir a sujeira, a servir a lama, a servir o pecado. Ele trocou o pai, ele trocou a Deus
para servir ao diabo. Quem está entendendo, diga amém. Então, ele desperdiçado tudo, ele já afundado na lama, passando fome, necessidade. A Bíblia vai dizer que ele caiu em si. O mais difícil, meu irmão, na caminhada com Deus é a gente permanecer vigilante, permanecer atento. Jesus não vai dizer orai e vigiai à toa. Nós temos que estar vigiando a todo momento, porque uma hora, se a gente vacilar, a gente pode ficar fora de si. Foi o que aconteceu com o filho. Ele foi se distanciando da casa do pai, ele foi afastando da casa do pai, da presença do pai, e foi ficando fora de si. E só quando ele estava lá, na lama, é que ele disse: espera, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo junto com os porcos? Por que eu tô nessa situação, se com meu pai eu tinha aquilo tudo? Se com meu pai eu tinha uma roupa limpa, se com meu pai eu era livre, por que eu tô aqui junto com os porcos, eu tô passando fome, estou sujo? Espera, eu tenho uma casa, eu tenho para onde voltar. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão, você tem uma casa e tem um lugar para voltar. Quem crê nisso? Então, quando o filho ele cai em si, ele fala assim: eu vou me levantar, vou para a casa do meu pai, vou pedir perdão a ele. Então ele vai caminhando de volta para onde o pai dele morava. Ele vai voltando pelo caminho, e eu imagino que ele ia lembrando tudo aquilo que ele tinha feito. E ele estava ensaiando na cabeça dele. É por isso que no versículo 18 ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui ele está ensaiando, ele está falando assim: não, peraí, eu vou chegar no meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, me ajuda, me perdoa. Ele foi ensaiando, meu irmão. Tamanho era o desespero dele. Então, quando ele vai chegando perto, da casa do pai, a Bíblia vai dizer que o pai de longe o avistou. De longe o pai o viu. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, já eu volto para onde nós estamos. No começo eu falei que tinha 3 parábolas. Na primeira parábola das dracmas perdidas, a mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, e o que ela fez? Ela foi atrás, ela procurou a dracma que ela tinha perdido. Na segunda, o pastor que tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma e foi atrás da ovelha perdida. Nessas 2 parábolas, as pessoas que perderam algo foram atrás. A mulher foi atrás da dracma, o pastor foi atrás da ovelha. Por que o pai não foi atrás do filho? Por acaso um filho tem mais valor que uma moeda, tem mais valor que uma ovelha? Meu irmão, Deus nos ama muito. E de tanto que Ele nos amou, Ele nos deu o livre-arbítrio. O pai não perdeu o filho. O pai não esqueceu que tinha o filho. O filho decidiu sair da casa do pai. O filho que quis sair. O filho que quis se perder. O pai não foi atrás porque temos o livre-arbítrio. Quem está entendendo? Só que isso não quer dizer que o pai não ama o filho.
quando o filho ele está chegando perto da casa, a Bíblia vai dizer que o pai ele estava olhando e ele viu o filho. Talvez o filho estava chegando lá de noite, porque a palavra vai dizer que estão ouvindo aí? Glória a Deus. Voltamos. Então, a Bíblia vai dizer que houve uma festa. Então eu imagino que talvez estava de noite. O pai ele estava na porta de casa, estava na varanda, e ele estava observando. Cadê meu filho? Meu filho que há tanto tempo se perdeu. Meu filho que eu tenho tanta saudade. Cadê você? Cadê você, meu filho? Quem lembra dessa frase de Salsicha? Scooby, cadê você, meu filho? Mas o pai ele estava ansioso pela volta do filho. E quando ele vê o filho sujo, o filho que havia traído ele, o que o pai fez, meu irmão? O pai foi correndo e ele disse: o meu filho que estava perdido foi achado. O meu filho que estava na lama, que estava sujo, ele foi achado. Ele correu atrás do filho, ele abraçou, ele beijou o pescoço do filho. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: eu não sei por onde você andou, eu não sei o que você fez, mas eu quero te abraçar, eu quero te beijar e eu quero dizer: filho, volta. Filho, volta. Então o pai foi, recebeu o filho, e ele foi correndo chamar os servos: ei, vem aqui. Pega a melhor roupa e dá para ele. Veste o meu filho. O que isso quer dizer, meu irmão? Quando vamos falar de roupa, o filho estava andando na lama, quem lembra? O filho estava junto dos porcos, ele estava sujo. O pai disse: não, peraí, eu vou te dar novas vestes, eu vou te dar novas roupas. Toda vez que nós afastamos do caminho de Deus e voltamos, o pai nos dá uma nova veste. Veste vai falar de santidade. A roupa que estava sujo, a sujeira do pecado que estava em nós, o Jesus vem nos dar uma roupa limpa. Jesus vem nos dar uma roupa lavada pelo sangue do Cordeiro. Jesus tem vestes novas e limpas para nós nessa noite. Quem crê nisso? Então o pai não para por aí, e ele vai e ele fala: agora pega um anel, pega uma aliança e dá para o meu filho. Por que o anel? O anel, meu irmão, significa aliança. O pai está dizendo: filho, você foi para longe, você me abandonou, mas agora você está de volta, você se arrependeu. Toma um anel, eu tenho aliança contigo. Então o pai ainda não parou por aí, e ele disse: agora vocês vão pegar uma sandália, vão calçar os pés do meu filho. O filho que caminhou para a sujeira, caminhou para o pecado. Por que ele recebeu novas sandálias? Porque agora ele ia para um novo caminho, um caminho limpo. As sandálias falam de um novo caminho. Deus tem um novo caminho para nós nessa noite. E não parou por aí. Então o pai vai e fala: ei, agora vocês vão pegar um cordeiro cevado, vão assar, vão fazer um churrasco, vamos assar um cordeiro cevado e vamos dar de comer para o meu filho. Vamos comer e nos alegrar. Quando fala do cordeiro cevado, está falando de mesa, e mesa quer dizer comunhão. Deus então está dizendo: você andou longe, toma aqui novas roupas, novas vestes, eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma aliança com você, eu tenho um anel para você. Eu tenho novos caminhos para você, eu tenho uma sandália nova para você calçar. Eu tenho um cordeiro cevado porque eu quero você na minha mesa, eu quero ter comunhão com você, eu quero estar do teu lado.
entendendo? Diga amém. Para não estender, meu irmão, coloque-se de pé.